Existe uma ideia muito popular hoje de que superar uma dor emocional significa melhorar a aparência, mudar hábitos externos ou mostrar para o mundo que você está bem. Mas essa visão é superficial. O verdadeiro glow-up não acontece no corpo, acontece na consciência. Ele não começa quando você parece forte, começa quando você decide parar de fugir da própria dor. A filosofia estoica ensina que o sofrimento humano não nasce apenas dos acontecimentos, mas da forma como interpretamos aquilo que acontece. Quando um relacionamento termina, por exemplo, a dor não vem somente da ausência da pessoa, mas da quebra das expectativas que criamos. Sofremos pelo futuro imaginado que não existirá mais, pelas conversas que nunca acontecerão e pela versão da vida que planejamos em silêncio. O estoicismo não nega essa dor, mas propõe algo radical: aceitar que aquilo que não depende de nós nunca poderia realmente nos pertencer. Grande parte do sofrimento emocional nasce da tentativa de controlar o incontrolável. Queremos entender por que o outro mudou, por que não fomos escolhidos, por que o esforço não foi suficiente. Porém, segundo os ensinamentos de Epicteto, a liberdade começa quando distinguimos o que está sob nosso controle daquilo que não está. Nossas ações, pensamentos e escolhas pertencem a nós. Sentimentos, decisões e percepções dos outros não. Quando alguém vai embora, a mente cria uma narrativa de rejeição pessoal. A pessoa passa a acreditar que faltou algo em si mesma. Mas essa interpretação é um erro emocional comum. Nem toda perda significa inadequação. Muitas vezes, significa apenas incompatibilidade de caminhos. O estoicismo convida a substituir a pergunta "por que fizeram isso comigo?" por "o que posso aprender com isso?". Essa mudança parece pequena, mas transforma completamente a experiência da dor. O glow-up emocional acontece quando você deixa de tentar recuperar quem partiu e começa a recuperar quem você era antes de se abandonar para manter alguém. Esse processo exige coragem, porque implica reconhecer dependências emocionais que antes pareciam amor. Apego excessivo não é prova de profundidade emocional. Muitas vezes é medo da solidão disfarçado de conexão. Sêneca afirmava que sofremos mais na imaginação do que na realidade. Após um término, a mente revisita lembranças seletivas, romantiza momentos e ignora sinais que já mostravam desequilíbrios. O passado se torna idealizado porque é visto através da carência do presente. Reconstruir-se emocionalmente exige enxergar a história inteira, não apenas as partes que alimentam a saudade. Isso não significa endurecer o coração ou tornar-se indiferente. O estoicismo não ensina frieza, ensina estabilidade. A pessoa emocionalmente forte não é aquela que não sente, mas aquela que não perde a própria identidade diante do que sente. A dor deixa de ser um inimigo e passa a ser uma professora silenciosa, mostrando limites ignorados, necessidades negligenciadas e padrões repetidos. Outro princípio estoico fundamental é compreender que nada externo pode garantir paz permanente. Quando colocamos nossa felicidade exclusivamente em alguém, entregamos nossa estabilidade emocional a fatores imprevisíveis. O glow-up verdadeiro acontece quando a validação deixa de vir do olhar do outro e passa a nascer do respeito por si mesmo. Isso muda a postura diante da vida. Você deixa de implorar permanência e passa a escolher reciprocidade. Marco Aurélio escreveu que temos poder sobre nossa mente, não sobre os acontecimentos externos. Essa ideia redefine o processo de superação. Não se trata de apagar memórias ou acelerar sentimentos, mas de treinar a forma como reagimos a eles. A disciplina emocional se torna um exercício diário. Aceitar pensamentos sem se afundar neles, sentir saudade sem agir impulsivamente, lembrar sem retornar ao que já feriu. Reconstruir-se emocionalmente também exige aceitar o desconforto do vazio. Muitas pessoas tentam preencher rapidamente esse espaço com distrações, novas relações ou validação externa. Contudo, o estoicismo ensina que o vazio é um período necessário de reorganização interna. É nele que a identidade se reconstrói sem depender de aprovação externa. Fugir desse momento apenas prolonga o sofrimento. O glow-up emocional, portanto, não é uma transformação visível imediata. Ele é silencioso. Acontece quando você começa a dormir em paz sem precisar verificar mensagens.
Quando o dia passa sem que sua felicidade dependa da atenção de alguém. Quando lembrar já não provoca desespero, apenas compreensão. É nesse ponto que a dor perde o poder de definir quem você é. Existe também uma mudança profunda na forma de amar após esse processo. O amor deixa de ser necessidade e passa a ser escolha consciente. Você não busca mais alguém para preencher vazios, mas para compartilhar uma vida que já possui significado próprio. O estoicismo não afasta o amor, ele o purifica da dependência. No fim, o verdadeiro glow-up emocional não tem plateia. Ele acontece longe dos olhares, nos dias comuns, nas pequenas decisões de se respeitar, nos momentos em que você escolhe não voltar para aquilo que já provou não ser saudável. É uma reconstrução invisível, mas definitiva. A maior lição estoica é que perder algo externo nunca significa perder a si mesmo, a menos que você permita. E talvez o crescimento mais doloroso seja também o mais libertador. Entender que algumas pessoas não entram na nossa vida para permanecer, mas para nos ensinar a retornar para nós mesmos. Superar não é esquecer, é lembrar sem se perder, é aceitar sem se diminuir, é seguir sem endurecer. O glow-up emocional não acontece quando o mundo percebe sua mudança. Acontece quando você finalmente percebe que não precisa mais correr atrás do que não escolhe ficar. E nesse momento, silenciosamente, você entende. A reconstrução não foi sobre voltar a ser quem você era antes da dor, mas sobre se tornar alguém que nunca mais abandona a própria paz.